Bem-vindo ao Direito em Ação, seu programa genial e irreverente de direito. Nós estamos aqui com o Lúcio Adolfo, nosso grande tribuno do júri, com a Paula Marzano, num programa especial para falar sobre a decisão de ontem do STF, que permite a prisão em segunda instância, a prisão logo após o veredito do Tribunal do Júri. Até então, a Justiça tinha entendido como uma violação aos direitos do réu essa prisão por causa da presunção de inocência da Constituição. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, em um novo ativismo de interpretação da Constituição, permite. Né, Paulo? Primeiro eu queria agradecer a presença do Lúcio, dizer que é uma honra te receber mais uma vez. E a gente trouxe à tona isso hoje, até a gente fez a questão de gravar isso hoje, porque foi uma decisão que foi divulgada ontem, então a gente acha que é importante a gente lançar essa discussão agora para que haja tempo, inclusive, de reverter eventuais situações que venham acontecer nas próximas semanas, né? E aí, o que você achou? Eu acho que o STF ele tem cometido alguns equívocos, né? E cada vez mais, a partir daquela decisão, daquela declaração do Barroso, dizendo que o judiciário largou de ser um departamento técnico, na expressão dele, para se transformar num ente político, nós começamos a ver de tudo que é possível. Em 1918, nós tivemos uma decisão que tratava dessa matéria, que tratava da prisão em segunda instância, do cumprimento imediato da execução de sentença. Provisoriamente, ele queria que fosse definitivo. A ADC 43, que alguns juristas, inclusive eu, trabalhamos diretamente, pensamos pacificar a situação. Mas há uma insistência em remover essa matéria que eu não consigo entender. Primeira coisa, tem que entender que houve um julgamento isolado. Querer dar, porque a decisão de plenário do Supremo, um caráter de extensão, um caráter de aplicabilidade difusa, é um exagero. Eu acho que nós, advogados, devemos ter uma postura, lutar contra. Sim. Dizer que, primeiro, que nós não podemos admitir uma decisão que fala que pode. O pode, ele sempre foi entendido como um exercício de arbítrio. E que eu acho que nós devemos entender outra coisa, que ou a lei determina ou a lei não determina. E o STF, com todo o respeito que eu tenho aos grandes penalistas do STF, que não tem nenhum de história, mas que com todo o respeito eles não fazem lei. A legislação tem que sair da casa ao lado, que é do Congresso Nacional. Agora, o que eu aconselho aos advogados? Insistam na negativa. Se você tiver um cliente seu condenado, preso e começar a execução, mantenha o seu protesto. E se nós fizermos uma enxurrada de pedidos que levem ao Supremo, mesmo que alguém venha, mas foi pacificado, não interessa. Não interessa. O problema é exatamente esse. Quando o STF faz algo que nós calamos a boca, nós estamos aceitando. E aí pacifica a matéria. Eu acho que o conselho da Advocacia Nacional, principalmente aqueles da ANACRIM, aqueles que de exercício profissional da área penal, é exatamente isso. Insistam. Pede para o juiz. Tudo bem, doutor, o STF mandou, mas o senhor faz só um favor de pôr um papel. Vai para o Tribunal Estadual. O Tribunal negou, insista, faça um especial. Não aceitou, vai em agravo, mas sobe. O STJ vai ter que entender que nós estamos mostrando a vontade nacional, a vontade da população, em obediência com o dispositivo legal. O que nós estamos aceitando hoje é dispositivo de Barroso, Fux, com todo o respeito que esses grandiosos ministros me merecem. Eles não têm competência e nem capacidade. Me desculpe, eu estou há 32 anos mexendo com o direito penal. Há 32 anos entrando no plenário do júri. São 2.457 vezes que eu entrei no plenário. Então eu acho que eu tenho alguma experiência. Eu vi nascer advogados de grande calibre, como Quaresma, Zanoni, Daledoni, todo mundo surgiu depois. Eu estou convocando meus amigos advogados, criminalistas de júri, para essa tarefa, para essa uma empreitada jurídica, de levar a discussão através de advogados no nascedor, porque jurisprudência, Marzano, faz de baixo para cima. Sim. Não é de cima para baixo, ainda mais com quem... Você pega um ministro que nunca fez um júri na vida, que não conhece as nuances do tribunal do júri, e que vão tomando decisões afrontosas à Constituição, que garante a soberania do júri, e nós vamos ter isso aí acontecer calados? Não. Eu estou dizendo, não, porque não aceita mais a tese da legítima defesa. Põe ela em plenário.
Se o juiz não quiser, faça constar da ata. Leva para o Tribunal Estadual. O Tribunal não deu, vai para o STJ, deságua no STF. É assim que nós vamos ter que levantar a questão. Ora, execução provisória de sentença é uma circunstância que deve ser analisada detidamente dentro dos critérios da lei de execução penal, que é a LEP, a 7.8.210. Ponto. Agora, se nós quisermos ultrapassar limites, daqui a uns dias, se nós ficarmos calados, nós vamos ter outras decisões. Eu já estou vendo alguns absurdos, Marcelo. Nós já temos latrocínio com vítima viva. Ué? Sim, o tribunal, o STF estabeleceu o quê? Se houver a subtração, mas não houver a morte, é latrocínio tentado. E o que nós... O conceito jurídico é muito simples. A tentativa é o homicídio consumado apenas com modificação da sua reprimenda pela não consumação efetiva. Só que não estão fazendo tábula rasa da leitura do parágrafo 4º, artigo 157, que fala o seguinte: se a vítima morre, aí você aplica uma reprimenda maior, que estabelece os limites da figura, até então desconhecida até 2013, que é o latrocínio. Agora o STF está criando, e o problema não é o STF criar, é nós ficarmos calados. A qualificadora é o STF legislando, porque a qualificadora fala o resultado morte. Não tendo, é inovação jurídica. Se não tiver, existe uma figura própria, que é a figura anterior de 157, que fala o seguinte: em caso de lesão, aplica-se tal pena, em caso de morte, tal pena. Mas o pior não é isso, você tratou a questão de qualificador. O que nós estamos vendo hoje acontecer? Nós estamos vendo a criação. Olha o absurdo que nós temos hoje. A turma do mimimi, a questão de defesa dos gêneros e tudo isso, me perdoa, mas eu vou enfrentar isso aqui com a seriedade do tema. Não é com essa questão. Eu sou um respeitador, sou adepto do respeito às pessoas humanas. Tem lá um artigo 120 que fala assim: matar alguém, pena de 6 a 20. Aí, se matar a mulher, parágrafo 6º, só qualificador, parágrafo 2º, inciso 6º. Se matar uma mulher, a pena mais grave. Um minutinho só. Olha o choque cultural que está estabelecendo de matar alguém e matar uma mulher. Pois é, e está tramitando no Congresso a possibilidade de aumentar isso para 40 anos. Para 40 anos. Ultrapassar o limite constitucional. Exato. Ou seja, por que isso está acontecendo, Marjano? Porque nós estamos ficando calados. Aí eu vou te perguntar uma coisa. O que parece é que o STF está julgando para a torcida, no seguinte aspecto. Houve, e há determinados questionamentos, até aqui do próprio programa, em relação a determinados posicionamentos do STF em relação, por exemplo, ao 8 de janeiro e outros, que houve um desconforto de grande parte da população e grande parte dos congressistas. Parece que ele está recrudescendo em determinados sentidos, no sentido de ganhar simpatia. Você acha que é função do STF julgar para a torcida? Primeira coisa. Segundo é o seguinte: o nosso judiciário, aí não é só o STF não, isso aí é um viés do judiciário. Toda vez que o judiciário não consegue atender a demanda dos direitos, ao invés dele se adaptar, contratar mais juiz, colocar o padrão remuneratório do juiz num padrão adequado para ter mais juízes e tal, o que ele faz? Ele faz um corte de juiz, de direito, de forma a excluir o exercício de direitos por determinada parte da situação. Nós estamos numa situação dessa, de exclusão de direitos para julgar para a torcida? É mais ou menos isso que eu queria que você comentasse. Primeira coisa, eu tenho que entender que o STF é uma corte constitucional, não é uma corte penal. Essa é a realidade que nós temos que repetir toda hora. Só que nós estamos aceitando as decisões penais como se tivesse alguém com competência. Estou falando do notório conhecimento que se exige para ir para lá. Nós não temos nenhum penalista de formação no STF e está todo mundo transformando. Ou seja, na realidade, quem está fazendo direito penal no Brasil hoje em dia são os juízes de segunda instância. Por quê? São os convocados para a assessoria dos ministros. Bom, segundo, jogar para a torcida. Na realidade, o STF está jogando para si próprio. Por que acontece? Essa questão da prisão do Tribunal do Júri, das decisões em respeito à soberania dos elegidos. Calma lá. Por que nós não podemos imprimir, então, o mesmo respeito às decisões do magistrado preparado, estudado, que submeteu a um escrutínio doloroso? É tanto que são pessoas que a sociedade recebe muito bem. Por que as decisões do juiz vão vir empobrecidas diante da posição do juiz leigo do júri? A minha questão que eu vejo é que o STF está caminhando para um sistema que me preocupa, que é o Estado, o afastamento do Estado Democrático de Direito para a instalação de uma ditadura das togas. Por que está acontecendo? É que o STF está se imiscuindo em tudo.
E nós estamos esquecendo da limitação constitucional. Eu já gritei isso há muito tempo, gente. Em 1988, eu era assessor de um deputado constituinte. E eu fiquei abismado ainda estudando direito, falei assim, eu estou abismado é outra coisa. É que nós estamos criando uma corte constitucional para dirimir dúvida na Constituição que ainda não foi votada. Eu sabia que o resultado ia ser esse. O que nós estamos vendo hoje é, com respeito, Alexandre Moraes, qual que é o conhecimento dele de direito penal? A história dele, pega os livros dele. A formação dele não é penal. O Fux, zero de penal. Todos eles, 1 a 1. Carmen Lúcia, Rosa, ninguém. E o que nós estamos assistindo? Nós estamos submetendo. Nós estamos aceitando. A única classe que pode mudar esse estado de coisa, e não se vai mudar através da liderança do Cacai, do Lúcio, do Leonardo, ou de quem quer que seja, vai se transformar, só se pode mudar isso através de uma onda, uma movimentação semi-organizada dos advogados, se investindo contra as decisões que afrontam o texto constitucional. No dia que o Marzano, que o Vartuli, que o Bruno Cândido, que o Bruno Freitas, que todos aqueles advogados penalistas, Leonardo Marinho, Leonardo Olszewski, Cacai, Toron e o Brasil inteiro se movimentar em caminho ao STF pedindo que ele reconsidere, recomponha e reconheça a força do texto constitucional, na hora que mesmo água mole em pedra dura. É só um trabalho de lento, paulatino, seguro, hermanados dos advogados, é que nós poderemos modificar essa situação. O outro é o caminho da perda. É por isso que o advogado é indispensável à administração da justiça, porque somos nós que colocamos freio nos ímpetos autoritários judiciais. Não falando isso como se fosse uma vontade do judiciário descumprir, mas os ímpetos. Né? Então cabe ao advogado fazer esse controle. Lúcio, uma questão que eu queria que você analisasse é a seguinte. Eles fundamentaram essa decisão da possibilidade de prisão após o plenário do júri por causa da soberania dos vereditos do júri. O que na prática a gente vê que já não é muito aceito pelos próprios tribunais, que a gente vê o tribunal anulando o plenário do júri, ou então falando que as provas dos autos estão em desconformidade com a decisão do júri, que aí desconsideraria a soberania do tribunal do júri. Essa validação, juridicamente, você acha que é válida? Absolutamente inaceitável. Vamos analisar algumas questões que você pontuou muito bem aqui. Primeira coisa que eu tenho que dizer é o seguinte: soberania não tem nada a ver com garantia de vitaliciidade, de permanência, que a decisão esteja correta. Nós temos um dispositivo na lei processual que fala que as decisões do júri que forem manifestamente afrontosamente de prova podem ser revistas. Então, só aí já tira qualquer validade se reconhecer soberania absoluta nas decisões do júri. Segundo, e se elas forem obtidas através de votação apertada de 4-3? Nós imprimimos aí um importante elemento de dúvida que faz com que esse argumento também vá embora. Mais do que isso, nós temos outras questões que devem se estabelecer. Ora, enquanto isso palmilha lado a lado com as decisões de mérito, as decisões de soberania do júri, as questões processuais, que são nulidades processuais que ferem perfeitamente e profundamente o processo. Então, pode até ser que a decisão seja absolutamente descorreita, fundada em prova, e que ela tenha fundamento suficiente para ser mantida até o final do trânsito, julgado de sentença. Mas nós estamos sujeitos aí à ação nefasta de meios, como você diz muito bem, uma nulidade processual, um documento, o desaparecimento, a ausência de intimação, qualquer validade processual que possa anular o processo, e o cidadão sai de lá condenado e vai preso. Aí depois nós descobrimos que o juiz era irmão do réu. Por exemplo, um exemplo tosco que eu uso aqui, significa dizer o quê? Que dentro da processualística nós temos que estar preparados para analisar se é possível manutenção, a garantia da manutenção daquela decisão. Então eu acho que o tribunal poderia até usar esse argumento, dizendo o seguinte: desde que não seja aviado um recurso com fundo processual. Você quer ver uma coisa? O cidadão é julgado, condenado no tribunal do júri. Ele vai para o recurso, o tribunal caça a decisão e manda ele a novo júri, por mérito. No novo julgamento, eu acho possível discutir a possibilidade do início imediato do cumprimento de pena.
Por quê? Porque já foi sanadas as questões processuais no primeiro julgamento e elas podem ter sido discutidas no segundo ponto. Agora, o mérito já não permite mais discussão. Então, é possível admitir isso. Mas por que nós não fazemos a limitação? Decisões absolutamente zeradas, vamos dizer 7-0 ou 4-0 hoje com essa sistemática adotada, essas poderão, inclusive, discutir se isso aí se presente os requisitos do artigo 312 que garante a prisão preventiva. Agora, um cidadão que cometeu um ato isolado na vida dele, primário no antecedente, socialmente incluído, produtivo, respeitoso, que atendeu a instrução criminal de forma correta, respeitosa, é condenado num 4-3, de repente eu ponho esse cara na cadeia e descubro lá na frente que o juiz ou qualquer outra ilegalidade fulminou o processo e o cara ficou preso. E nós sabemos que a apelação hoje sai do Tribunal do Júri, vai para o TJ, chega no STJ, gasta 2-3 anos. E quem paga isso? Então essa é uma discussão. Essa discussão é jurídica. Eu não quero discutir a qualidade e a inteligência dos ministros do STF. Não faço isso porque eu sei que lá tem pessoas ponderadas, tem pessoas que conhecem, ou se não conhecem, tem assessoria suficiente, mas eu discuto com os senhores outra coisa. Essa questão que você falou, de dar satisfação para a torcida. Isso é grave. Aí eu queria o último ponto, a gente já está caminhando para o final, que é o seguinte: isso faz parte dos ataques do próprio STF à instituição do júri, porque primeiro a gente viu vários ministros atacando a instituição do júri, a instituição democrática e tal, e eles falando que o júri há muito tempo não cumpre seu papel jurídico. Palavras dos ministros, não sou eu que estou falando não, tá entendendo? E aí depois vem uma decisão dessa que é o que você falou. Você tira da mão do magistrado que está preparado, que trabalha com determinados crimes o momento todo, você tira a execução após o julgado dele, da mão dele, e do tribunal do júri, que tem várias vicissitudes do processo, você já coloca para cumprir direto. E aí, faz parte disso, de desqualificar o júri? Olha o contrassenso. Como é que eu faço uma leitura? Na medida em que, por exemplo, o Dias Toffoli, ministro do Supremo, falou que o júri devia acabar. Bom, você nunca tem entrado no plenário. Você nunca teve feito um júri na vida. Bom, e agora eles vêm dizer que quer reconhecer a soberania para garantir a execução de pena. É um contrassenso, uma contradição, uma colidência de compreensões aí, absolutamente. Uai, se o Tribunal do Júri não exerce a função, e ao contrário do que o Supremo tem entendido, eu acho que o único lugar onde a justiça é feita com reconhecimento da sociedade, da comunidade brasileira, é no Tribunal do Júri. E por quê? Porque a garantia constitucional que o Supremo está reconhecendo agora para garantir a imediata prisão, ele está querendo desmentir, dizendo que o Tribunal do Júri se esgotou. Não se esgotou. Ele é histórico, ele tem uma história que merece respeito. Talvez seja a hora de se debruçar sobre a eficiência do Tribunal do Júri e também a melhor forma de aprimorar-se as condições para que o Tribunal do Júri mantenha o respeito que sempre teve e tem da imprensa brasileira, dos advogados brasileiros, dos magistrados que não entregam o Supremo e principalmente da sociedade brasileira. Lúcio, eu gostaria de te agradecer. É o Direito em Ação. Curta, compartilhe e comente. Mais uma coisa, para mim, é claro, o judiciário brasileiro, mais uma vez, atuando na restrição dos direitos e não na consecução universal dos direitos. Para cumprir o orçamento deles, vocês cortam o exercício de direito e excluem do exercício do direito grande parte da sociedade. Essa política, para mim, por si só, já é inconstitucional. Muito obrigado, Paula. Obrigada, Lúcio. Bom, sempre. É seu prazer, estou sempre aqui, Paulo. Estaremos aqui te esperando. Isso aí, Luciano.